Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também um autor britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi inclusive o primeiro ministro da Rainha Vitória. Benjamin Disraeli diz o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Interessante. Nós temos hoje aqui um grande grupo de homens e mulheres que no campo do município ou do estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade, numa cidade, num estado. E nesta hora, quero lembrar algo. De fato, a vida é muito curta para ser pequena. Nós estamos quase terminando o mês de novembro. Esse mês teve, no dia 2, a lembrança por parte de uma parcela dos cristãos que criaram o seu dia de finados. O dia de finados tem uma finalidade: fazer com que você e eu nos lembremos de algo especial, que mortais somos. Aliás, você sabe que nós somos o único animal que é mortal. Porque embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Por exemplo, teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá numa boa. Você, desde que eu falei, está pensando. Por isso nós não somos só mortais. Nós sabemos disso e o fazemos desse modo. Olha que coisa boa. Por isso eu queria lembrar exatamente nessa direção. O dia 2 de novembro, para alguns, lembra exatamente a ideia de finados. E é interessante porque este mês, curiosamente, ele é o penúltimo mês do ano. Mas ele nem sempre foi assim. Olha que coisa. Aliás, se o teu filho te perguntar, por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de dezembro é o mês 12? O que você vai responder? Talvez você não saiba, mas como lembrou o presidente, eu sei. Em compensação, tem muita coisa que você sabe e eu não sei. Muita coisa que você conhece eu não conheço. Sorte sua e sorte minha. Soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo. Ainda bem que você sabe uma coisa, eu sei outra, a gente troca e cresce. Vida é isso. É a capacidade de partilha. Parênteses, dentro do parênteses, partilha. Vida é partilha. Homens e mulheres que não sabem partilhar não têm uma vida que possa ser tão elevada. Afinal de contas, uma vida que tem abundância é aquela em que há partilha. Exemplo, nós nos aproximamos da lembrança do Natal para algumas pessoas. Uma mesa de Natal abundante não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem partilha. Às vezes a única coisa que você tem sobre uma mesa de Natal é comida. E muita. E nenhuma partilha. Vida é partilha. Afinal de contas, é só lembrar algo decisivo. Vários de nós aqui, ou aqueles que nos assistem, quando mais jovens, tínhamos menos dinheiro, menos recurso financeiro. A sociedade brasileira era mais pobre do que ela é hoje. Vários dos nossos pais tiveram menos dinheiro do que nós. Vários dos nossos tínhamos menos recurso. O país ele foi elevando a nossa capacidade de renda. Claro que ainda longe daquilo que a gente deseja e merece, mas absolutamente superior ao que já tivemos há 40, 50 anos. Portanto, vou contar uma coisa que quem é jovem talvez não imagine. Vários de nós, quando mais jovens, a gente ia almoçar no domingo na casa de um irmão, do pai, da mãe, de um parente. Não tinha possibilidade de fazer um almoço se cada um não levasse alguma coisa. E aí vinha um milagre magnífico na vida. Cada um de nós levava um pouquinho. Mas na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido.
Esse é um milagre maravilhoso. Esse é um milagre da multiplicação. Olha que coisa. Cada um de nós levava só um pouquinho. Um frango, uma maionese, uma lasanha. Mas na hora de ir embora, depois que você juntava e todo mundo comia, sobrava. E cada um levava para casa mais do que tinha levado para o almoço. Nós temos essa condição em qualquer cidade, em qualquer comunidade, em qualquer família, no planeta. Claro. Nós só não o fazemos no dia a dia porque uma parcela ainda tem uma ética absolutamente individualista, exclusiva, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Aliás, alguns acham que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos sem enxergar. E essa é uma coisa séria. E aqui na sala, quem não enxerga sabe muito bem o impacto que tem, né? Que não enxerga com os olhos, né? Que enxerga com os ouvidos ou com os dedos. Sabe o impacto que isso tem, né, no nosso cotidiano. Por isso, cautela. A lógica do olho por olho, ela é arriscadíssima. E se a gente observa, nós temos uma coisa séria, né, que é a nossa incapacidade, às vezes, de pensar na nossa mortalidade. Por isso, volto. Por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de setembro é o mês 9? Talvez algumas pessoas não saibam, mas até o século I a.C., até o século I a.C., no mundo romano, o ano se iniciava em 1º de março. O ano se iniciava em 1º de março. O primeiro dia do ano era 1º de março. E o último era 28 de fevereiro. Por isso, quando o ano se iniciava em março, setembro era o mês 7. Outubro era o mês 8. Novembro era o mês 9. Foi Júlio César que alterou o calendário e colocou janeiro e fevereiro no início do ano, produzindo alguns distúrbios. Um deles que o segundo mês do ano passou a ser o mês mais curto. E antes ele era o último, servia para ajustar o calendário. O segundo distúrbio é que parte dos meses o nome perdeu o sentido. Novembro virou mês 11. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Mas eu sei. E eu partilho contigo, agora você sabe também. Olha que coisa boa. Pouco a pouco o mundo foi adotando o dia 1º de janeiro como o primeiro dia do ano. O único país do mundo em que o ano continua começando em março é o Brasil, né, que é um país clássico, né, um país clássico que não aceita essas modernidades de Júlio César. E para nós, em março ainda não começou. Né? Olha que coisa interessante. No entanto, no passado se usava o último dia do ano, que no caso era 28 de fevereiro, para pensar sobre a vida. Você sabe que a palavra fevereiro, ela vem de uma divindade etrusca, o nome do mês, de uma divindade etrusca que é Februa. Februa é a divindade da purificação, da queima, da febre. Porque a febre, ela purifica. Isto é, ela faz com que haja a anulação daquilo que não serve e a proteção daquilo que serve. Nesta hora, quero lembrar algo. Os antigos, no mês de fevereiro, usavam o final do ano para pensarem sobre o que tinham feito e o que deveriam fazer. Nós passamos a fazer isso com dezembro. Quando se aproxima 31 de dezembro, alguns e algumas têm o hábito de pensar naquilo que fizeram. Isso é típico de algumas religiões, entre elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que tem uma ideia muito forte na vida. Tenha você ou eu religião ou não, há uma questão séria nessas religiões. Elas têm uma coisa chamada juízo final. Na crença dessas religiões. O que me assusta na ideia de juízo final não é o fato de ser final, mas o fato de ser juízo. Porque na crença dessas religiões, insisto, acredite você ou não, essa é uma questão tua privada, há algo decisivo. Elas acreditam que ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? Aliás, por que fez o que fez do modo como fez? E por que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria. Algumas pessoas na vida não esperam o dia de juízo final para meditar sobre isso. Vão fazendo durante a própria vida. Pois bem, os
cristãos construíram, a partir da influência judaica, uma percepção. E essa percepção ela se consignou na ideia também de juízo final, no último livro da Bíblia dos cristãos, que é aquele que fala do fim, que é o livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse. Quem aqui tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia. Esse livro é um livro terrível. Ele não é terrível porque é horroroso, mas porque ele traz algumas coisas para meditar. E se você observa, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente que é mais ou menos. Que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria, gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede, mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político, mais ou menos. Sabe gente morna, que não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que está o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que tá? Não sei, vamos ver. Falta pouco para aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo. Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Gente que é morna na cidade, morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. É morna na religião. Conheço gente, por exemplo, que vai a um culto ou a uma missa. Um dos meus sobrinhos é pastor presbiteriano aqui em Campinas. E às vezes a gente brinca, né, sobre isso, curiosamente. Porque tem gente que vai a um culto ou a uma missa e escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tem. Se eu vou à missa das 10, naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Atenção. Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando era a vida superficial, banal, fútil, inútil. Eu cortei ela no dia que eu me for. E eu me vou. E você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é: se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite após beber um pouco. Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal, porque não está, ou já morreu, vai fazer uma falta imensa.
E tem gente que não vai e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo, que é letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Claro, se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado, né? Tem túmulo que está abandonado, tudo caído, o vaso não é cuidado mais, aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida, porque são banais, fúteis, inúteis, e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama, e tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há 3 meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas, que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho, para a gente poder ter reforma na escola, poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa Câmara Municipal, ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes, mas que não são, de maneira alguma, famosas. A fama passa. Eu, Cortella, às vezes eu sou famoso, depende da semana, do programa de televisão que eu participo. Pô, as pessoas passam a semana inteira, te vi na televisão, te vi na televisão. Eu estava agora em novembro, no programa da Fátima Bernardes, a semana inteira falaram, te vi na TV, vou estar lá agora dia 10 de novo, 10 de dezembro. Aí eu sei, semana inteirinha, te vi na Fátima, depois de uma semana, vai embora. Claro, a fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar, ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui para mim se você puder. Parênteses, por que eu disse olha para mim se você puder? Porque há pessoas entre nós que não enxergam com os olhos. E eu não posso dizer, olha aqui para mim. Porque isso significa que eu estou excluindo pessoas. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos. Elas ouvem com as mãos. E por isso eu não posso, no meu cotidiano, esquecer disso. Porque do contrário, eu acabo tendo uma obra que é parcial. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço. O que é alguém que é importante? Olha para mim se você puder. É alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Quanta gente é importante? Olha que coisa. Levou para dentro. Mário Quintana, um homem especial. Um homem estupendo. Ele, inclusive, fez uma coisa que eu gosto demais. Ele, durante anos, trabalhou vários poemas que eu aprecio, mas houve uma coincidência entre mim e ele, que eu até conto no livro, que você estava me mostrando, o Viver em Paz para Morrer de Paz. Mário Quintana sempre me inspirou. E eu, Cortella, nascido em Londrina, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não havia TV. E por isso, à noite, eu ficava pensando. E uma das coisas que eu ficava pensando era, no dia que eu morrer, qual vai ser o meu epitáfio? Isto é, o que eu quero que escreva no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica, né?
E eu ficava imaginando o que eu quero que escrevam no meu túmulo. Hoje eu não tenho mais essa questão, porque eu não quero mais ser sepultado. Eu quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, mas eu acho a cremação mais ecológica, inclusive. Muito mais adequada. Há um impacto ambiental no sepultamento. Por exemplo, se chineses e indianos aderissem ao sepultamento, nós teríamos problemas sérios. A cidade de São Paulo, que é onde eu moro, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Você imagina o impacto disso no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. É uma questão séria, mas é uma questão cultural séria. Eu, inclusive, quis debater na cidade de São Paulo o uso do crematório, porque São Paulo só tem um crematório, que é da Vila Alpina. E eu quis fazer uma campanha pela cremação na cidade de São Paulo, quando eu era secretário de Educação. Consegui, inclusive, o patrocínio da Caixa Econômica Federal para fazer cartaz, para debater, e só não fiz porque a prefeita, na época, que era Luiz Erundina, achou que a cidade não ia entender direito. Ela estava certa. Mas eu tinha feito um cartaz, que eu vou usar ainda, né? Vou usar, não deu. Era um cartaz com o patrocínio da Caixa para discutir cremação, escrito assim: vem para a caixinha você também. Certo? Mais claro, né? Mais claro e impossível. Eu, claro, hoje não quero mais ser sepultado, mas quando eu queria, eu ficava imaginando qual seria. Aliás, minha mãe, que é uma pessoa, como várias das mães de alguns aqui, absolutamente importante, mas não é famosa, ela é contrária à cremação. E como toda mãe, ela acha que ela é eterna. Porque ela não quer desistir de cuidar. Essa é a obra dela. E há uma coincidência gostosa em casa. Ela nasceu no dia 5 de março e eu também. Eu nasci no dia do aniversário dela. Família organizada, faz planejamento estratégico, né? E uma coisa boa é que nós fazemos aniversário, claro, no mesmo dia e acontece uma coisa evidente. A comemoração é sempre junto. E você sabe que aniversário a gente fala de vida e de morte, por causa da idade. E no aniversário que ela fazia 84 anos, no ano passado, né? Ela fazia 84 anos, nós estávamos em volta, netos, bisnetos, todo mundo ali, alguns dos meus filhos, e eu lembrei para um dos filhos algo na hora do almoço. Falei, vocês não esqueçam, né, que papai quer ser cremado, não quer ser sepultado. Minha mãe, aos 84 anos de idade, virou e falou assim: eu não vou deixar você ser cremado. Claro, é Highlander. Por quê? Por uma razão. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Quando você está começando a desistir de algo, é porque você está começando a deixar de amar. E é interessante, porque qual é a suposição? Que ela vai adiante e vai cuidando. Nessa hora volta a um polo, nesse pedaço. Eu, em Londrina, um dia cheguei ao epitáfio que eu queria. Aí eu sosseguei. Encrenca. Há 8 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que eu lá vou, visito as coisas do Mário Quintana. Porque ele viveu 27 anos finais de vida num hotel no centro de Porto Alegre, que foi fechado, vendido, se transformou ali na Casa de Cultura Mário Quintana. E eu lá fui, como faço sempre, há 8 anos, e pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso, não é proibido. O quarto em que ele viveu, ficou lá a escrivaninha dele, a mesa, né, o guarda-roupa, os livros dele. E aí eu cheguei lá e comecei a mexer no caderno do Mário Quintana. Não é proibido. De repente, quase caí sentado, porque ele houvera anotado no caderno qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim, né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Sabe o que Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele? A maior verdade que eu conheço. Ele mandou escrever no túmulo dele algo que parece piada, não é. Ele mandou escrever no túmulo dele: eu não estou aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na felicidade que construiu, na solidariedade que protegeu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, a vida é muito curta para ser pequena. E eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também.
Eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, na minha obra. Porque eu sou mortal, mas eu não preciso ser inútil. A minha mortalidade é presente, mas a minha vida não precisa ser desperdiçada. Por isso, lembra esse fato. No dia que eu me for, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, nas outras pessoas. Eu sou professor há 40 anos. Parte da minha obra é exatamente isso. Alguns aqui são servidores públicos há 15, 20 anos. A tua obra é aquilo que você faz no dia a dia para ajudar a proteger essa comunidade. Outros trabalham em tribunais de conta. A tua obra é exatamente a cuidar daquilo que é o recurso público, da lisura da vida, da capacidade da decência. Alguns atuam no legislativo, outros no executivo, outros atuam no executivo dentro da atividade docente, né, dentro de uma escola, outros no hospital, outros num conselho, outros cuidam de família. Qual é a finalidade? Não ser inútil. É interessante isso, porque se você observa, de fato, volto eu e insisto, a vida é muito curta para ser pequena. E nesta hora, uma das coisas que dá inutilidade, superficialidade a uma vida é aquela em que a pessoa não percebe e nem pensa qual é a obra que ela tem. Eu, no livro Qual é a Tua Obra, conto uma experiência relacionada ao serviço público meu direto. Eu, quando era secretário de Educação na capital, percebi um dia uma coisa muito interessante. Todas as vezes que um secretário vai visitar uma escola, e secretário de Educação visita escola todo dia. Quem que ia comigo? Quem que ia comigo? O meu assessor. Quem ia comigo no Opala, na época? De chapa dourada, junto com a segurança. Entrava na escola, tinha banda, tinha salgadinho, a gente era levado para a sala da diretoria, as crianças cantavam a aquarela do Toquinho. Eu tenho trauma até hoje, de tanto ouvir a aquarela do Toquinho. Dava 2, 3 vezes por dia. Um dia eu falei isso pro Toquinho, eu falei, Toquinho, eu adoro tua música, mas eu tenho trauma dessa. Quem que ia comigo? A pessoa já convertida, isto é, aquela que era do projeto político, que tinha entrado no mandato, e portanto já estava previamente convencida de qual era a finalidade do que se fazia. Quem é que não entendia direito o que fazia? O servidor do dia a dia. Isto é, no andar que eu era secretário, lá no fundo tinha uma cozinha, onde ficava a Dona Maria, sim, uma pessoa real, que fazia café o dia inteiro para servir no gabinete do secretário. A gente vai recebendo pessoas e tomando café. No mesmo andar, lá no fundo, ficava um rapaz que tirava cópia xerográfica. No andar de baixo ficava a contabilidade, onde se fazia a nota de empenho. Sabe o que a Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. Sabe o que o rapaz que tirava cópia xerográfica achava que fazia na Secretaria de Educação? Tirava cópia xerográfica. A moça que fazia nota de empenho achava que o trabalho dela era fazer nota de empenho. O que ela não tinha visão? Da obra. E por isso eles estavam na rotina do dia a dia. A rotina. Não havia um entusiasmo. Um dia eu decidi mudar essa lógica. E decidi que em vez de ir comigo visitar a escola, com banda, com merenda, com criança, com tudo, em vez de ir quem já estava convertido, era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. E aí eu passei a avisar. Quem vai comigo agora nas visitas vai ser o pessoal do dia a dia do gabinete, que tem as várias atividades. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Com uma novidade. Primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. Com batedores da Polícia Militar na frente, como é na capital às vezes, ou da Guarda Metropolitana. E ao chegar na escola comigo, não só privar de uma conversa, que não tinha que ser comigo, eu estou falando da simbologia da autoridade. Né? Chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola. Vocês não fazem ideia. Quando a Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação.